acesso integral à cozinha. As salas que nós organizamos foram desarrumadas pela manhã, mas voluntários dedicados as reorganizaram em tempo recorde antes das atividades. 4. Um projetor defeituoso causou frustrações no primeiro dia, mas recebemos equipamentos melhores imediatamente após isso. 5. Algumas refeições da equipe não atingiram o padrão esperado e alguns banhos frios ocorreram, mas tivemos deliciosas refeições e água quente para revitalizar a equipe. 6. Ficamos sem energia elétrica durante a parte de uma manhã, mas os docentes improvisaram soluções criativas e a energia retornou na parte da tarde. Os desafios exigiram esforço físico, técnico e organizacional dos docentes, mas todos se dedicaram nessas atividades de apoio e foram além, ministrando aulas excelentes com avaliações altíssimas. Centenas de detalhes poderiam gerar o caos, mas um membro da nossa equipe coordenou cada processo com precisão, alinhando todos os nossos elementos. Todos os elementos. Todos os 14 integrantes da equipe chegaram em voos com horários distintos, mas o Marcos Rojas garantiu traslados impecáveis sem nenhum contratempo. Meus irmãos, Marcos Rojas, um empresário muito bem-sucedido, ele foi lá, pagou a sua passagem para participar desse evento, membro do Conselho do Haggai, para ser o nosso motorista. Meus irmãos, quantas vezes que o Marco Rojas, esse empresário bem-sucedido, que tem muitos funcionários, ele pegava a nossa mala. Ele chegava, pegava a minha mala, eu falava, Marcos, não precisa. Ele pegava a minha mala e ele levava a minha mala para botar no carro. Que exemplo. O Edson enfrentou um amigo nosso, um docente, enfrentou problemas de saúde durante todo o evento, mas encontrou forças para ministrar a terceira turma e pregar na cerimônia de encerramento. Esse companheiro ficou no meu quarto, ele chegou lá na primeira aula, ele não estava se sentindo bem, ele foi dar a primeira aula sem se sentir bem, ele tinha que dar 6 aulas. Na verdade, no final da primeira aula, ele passou mal e ele não conseguiu dar mais a aula. Alguém foi lá, o acudiu, levaram para o hospital, ele foi atendido, alguém entrou no lugar dele, deu as outras aulas, mas no último dia ele conseguiu dar as 2 aulas dele. Deus operou. Cada mais é uma prova de que desafios se transformam em alavancas da graça quando unimos propósito, resiliência e fé. Só vou dizer assim umas 3 coisas que algumas pessoas disseram. Vamos lá. Não tenho palavras para agradecer desse curso. Meu desejo é que todo o conteúdo seja guardado em minha mente e coração, para que possa colocá-los em prática. Outra palavra, o curso foi hiper impactante. Me senti virado do avesso. Depois de 28 anos de ministério, preciso corrigir várias coisas. Mas agora eu tenho novo ânimo para fazer isso. Há anos eu orava para saber como evangelizar. Esse curso nos ensinou como fazer isso passo a passo. Muito obrigado. Eu gostaria de, agora, refletir um pouco com os irmãos sobre um texto que é bem conhecido, que se encontra em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: nós sabemos que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele e que são chamados segundo o seu propósito. Numa outra versão, o versículo diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, há situações na nossa vida que nós enfrentamos
e que são muito desagradáveis, que são muito desconfortáveis. A gente vê isso, por exemplo, na vida de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele sofreu tanta dificuldade. Ele foi perseguido por uma mulher que estava interessada nele, que o assediava continuamente, era a esposa do seu patrão. Ele foi íntegro, ele foi honesto, e a recompensa pela sua integridade, naquele momento, pela sua integridade, naquele momento, foi ser lançado numa prisão. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele, e ele naquela prisão, ele se destacou de tal forma que o carcereiro o colocou sob a responsabilidade, ou com a responsabilidade de todos aqueles detentos que estavam ali naquela prisão temporária. Enquanto ele estava ali, ele ouviu um sonho de um padeiro, de um copeiro, e ele deu uma interpretação correta daqueles sonhos, porque Deus tinha dado a ele a habilidade e a capacidade de fazê-lo. E ele pediu que quando aquilo acontecesse, que aquele homem que seria restituído ao seu cargo, lá no palácio, que se lembrasse dele. Mas o homem esqueceu. O homem esqueceu. O tempo passou, até que o faraó teve um sonho. E então o homem se lembrou e disse: eu conheço um jovem que ele consegue interpretar sonhos. E ele chegou diante de Faraó. E depois de ter interpretado o sonho de Faraó, Faraó disse o seguinte: onde poderemos encontrar alguém como José, em quem está o Espírito de Deus? Diante dos seus irmãos, eles pensaram que ele iria retaliar, que ele iria se vingar. Ele disse assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas o Senhor tinha outro plano. Mas o Senhor tinha outro propósito. Mas o Senhor estava no controle da situação. Mas o nosso Deus, que é soberano, na verdade, Ele estava tomando conta e nos conduzindo em todo esse caminho para preservar a vida de vocês, para preservar a família de Israel, para preservar a família do meu pai, para preservar a descendência de onde sairia Jesus. Graças a Deus que está no controle, e graças a Deus porque apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das lutas, Deus sempre tem um mais. Deus sempre tem um mais. Deus sempre tem um mais. Daniel foi vendido, Daniel foi parar lá como prisioneiro de guerra, lá no palácio de Nabucodonosor. Mas o Senhor operou, mas o Senhor interviu, mas o Senhor foi com ele, mas o Senhor abençoou, mas o Senhor sempre tem o mais de Deus na nossa vida. Sempre tem o mais de Deus na nossa vida. Deus usa obstáculos como pontes para o seu propósito. Eu me envolvi com drogas, minha família ficou desconcertada, não sabia como lidar com aquela situação, mas Deus interviu através daquela situação desagradável, mas Deus interviu através daquela situação desconfortável, mas Deus tocou no coração do meu pai, mas Deus operou no coração dele, e o meu pai começou a ajudar pessoas que tinham problemas com drogas, meu pai começou a ajudar pessoas que eram alcoólatras, e quando chegou no enterro do meu pai, eu comecei a conversar lá com um jovem que era usuário de drogas e falou assim: como o seu pai me aconselhou, como o seu pai me orientou, como o seu Pedro me ajudou. Mais. Minha mãe chegou diante de mim e falou assim: filhos são os outros filhos.
que estão lá em casa e que não me fazem passar por coisas como essa que você está me fazendo passar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você fizer, mais eu vou te amar, porque mais você vai precisar do meu amor. Mais. Deus está sempre interrompendo situações desagradáveis, desconcertantes, desconfortáveis, e está dizendo: mas eu posso usar isso para a glória de Deus. Não importa o problema que você está passando, a luta que você está vivendo, a provação que você está enfrentando, mas Deus está no controle, mas Deus é soberano, mas Deus é poderoso, mas Deus é amoroso, mas Deus está no controle. Ele não esqueceu de você, mas você não está sozinho, mas você não está sozinha, mas Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Os obstáculos revelam a glória da cooperação e do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 26 a 27 diz: se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos se regozijam. Num quebra-cabeça, cada peça sozinha é confusa, não é? Não faz sentido, mas unida ela revela uma imagem. Nós estávamos ali participando daquele curso, esse nosso colega, ele ficou doente, numa situação complicada, mas na mesma hora, Deus colocou uma pessoa que falou assim: eu dou aula dele. Foi no intervalo, ele sentiu mal no intervalo e ele chegou a desmaiar. Mas Deus colocou uma pessoa que conhecia aquela matéria, que já tinha ensinado aquela matéria antes, e aquela pessoa entrou, e ela recebeu uma ótima avaliação. Deus opera, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Superar obstáculos é parte do nosso chamado. Atos 14, 22 diz que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. A vida cristã não é um caminho de flores, não é um caminho sem problemas, não é um caminho sem dificuldades. Muitas vezes nós andamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco, mas nós não estamos sozinhos, mas Deus não nos abandona, mas Deus está no controle, mas Deus é soberano, mas Deus está planejando o nosso bem. Mas Deus está planejando o melhor para nós. Mas Deus quer usar cada problema, cada lágrima, cada dificuldade, cada frustração para moldar o nosso caráter. E para que, através dessas experiências desconfortáveis, desagradáveis, indesejáveis, nós possamos consolar a outros, confortar a outros, ajudar a outros, apoiar a outros com o mesmo consolo que nós recebemos da parte do Senhor. Olha, eu já passei por isso. Olha, eu já vivi essa situação, mas o Senhor me segurou pela sua mão. Mas o Senhor me ajudou. Mas o Senhor me orientou. Mas o Senhor me deu sabedoria. Mas o Senhor me deu a direção. Mas quando eu achava que já não tinha mais forças, Ele me segurou no colo e Ele me conduziu. E o Senhor é bom. Do jeito que Ele foi comigo, Ele vai ser com você. Porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não vai mudar, Ele não muda de ideia. Quando Deus é o centro, os obstáculos se tornam testemunhos. Porque Deus disse para Paulo: você está com dificuldade, Paulo? Você está com problema, Paulo? Você tem uma coisa que te incomoda muito? Você tem um espinho na tua carne, Paulo? É ruim, né? É desconfortável, é chato. Você queria que eu tirasse. Mas eu quero dizer para você, Paulo, mas a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode achar que você é fraco, você pode achar que você não é capaz, você pode se achar inadequado, você pode se achar
não competente ou incompetente. Você pode achar que você não tem condições, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que importa não é a sua força, mas o que importa é o poder de Deus e a graça de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você é fraco, mas você se agarra com Deus. Quando você é fraco, mais você se segura em Deus. Quando você é fraco, mas você depende de Deus, então você é um gigante com Deus. O propósito de Deus sempre prevalece. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus não desperdiça nenhuma dor, Deus não desperdiça nenhum sofrimento, Deus não desperdiça nenhum atraso, Deus não desperdiça nenhuma falha. Ele está no controle, Ele é soberano e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você quer seguir o propósito de Deus para a sua vida, tenha certeza de que esses problemas, essas lutas, essas dificuldades podem ser desagradáveis, podem ser desconfortáveis, podem ser desencorajadoras, podem ser desanimadoras, mas o Senhor está com você. Mas você não está sozinho, mas o Senhor quer usar cada uma dessas situações como uma experiência, mas Deus quer transformar esses problemas em cicatrizes que demonstram a sua graça, para que quando você olhe para trás e que você veja essas cicatrizes, você se lembre de que Deus estava com você, de que você não estava sozinho. A vida é difícil. Jesus disse: no mundo tereis dificuldades, problemas, lutas, provações, aflições, mas ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu estou com vocês, e eu estarei sempre com vocês. E como eu venci, vocês vão vencer também. Porque em todas essas coisas, vocês são mais que vencedores por aquele que nos amou. Você não está sozinho, você não está sozinha. As lutas são parte desse processo para nos tornar mais parecidos com Jesus. Mas Deus é soberano, mas Deus está no controle, mas Deus te ama, mas Deus quer o melhor para você, mas Deus tem o melhor para a sua vida. Você pode não entender agora o que está acontecendo com você, mas certamente Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Deus vai usar isso para a sua glória um pouco mais ali na frente.